nome é Fernanda Nascimento, sou advogada em Divinópolis, Minas Gerais. Estou aqui hoje em parceria com o programa Direito na Escola e com a Escola do Legislativo para falar sobre o direito público. Antes de falar sobre o direito público, vamos falar um pouquinho sobre o que é direito. É um conceito muito amplo, abstrato, só que a gente tem que ter em mente algumas palavras, alguns conceitos vinculados ao direito, como justiça, como cidadania, honra, como ordenamento jurídico, ou seja, normas, várias normas. E aí eu pergunto, o que é norma? O que é lei? Qual é a diferença entre norma e lei? Então a gente tem aí, uma norma pode ser o que um grupo estabelece. Um grupo de alunos pode combinar entre si que dentro daquela turma ninguém vai colocar apelido em ninguém. É um exemplo de norma que foi estabelecida ali entre os alunos. A Constituição também de um país é um exemplo de norma, porque ela vale naquele país, os outros países não. E abaixo dessa Constituição, aqui no Brasil, nós temos as leis. As leis são normas criadas pelos poderes, pelo poder legislativo. Então a gente tem um poder legislativo aí no âmbito municipal, temos o poder legislativo no âmbito estadual e também federal. As câmaras dos vereadores, assembleias legislativas e o Congresso Nacional, que está dividido aí entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, esses órgãos, a partir do momento que representam cidadãos que votaram, a pessoa vota no candidato, elege, esse candidato é eleito democraticamente, ou seja, em voto amplo, todas as pessoas maiores de 18 anos votam e elas vão eleger essas pessoas para poder representar os interesses, né? Então, assim, essa questão da política, a gente chega aí num tema que é muito interessante. O que é política? O que vem à nossa mente quando a gente pensa em política e o que deveria vir à nossa mente quando a gente pensa na palavra política. Então, quando a gente fala em política, a gente está falando de bem comum. A gente está falando de quê? De uma sociedade, de um conjunto de indivíduos que resolveu se organizar, viver em conjunto, observando algumas regras para justamente promover um bem comum. E a gente pode pensar numa cidade modelo, que poderia trazer para um indivíduo uma qualidade de vida, com prática esportiva, com atividades sociais, com grupos para debates, educação, acesso à saúde e tudo isso que seria promovido, né, numa sociedade igualitária, uma sociedade que desenvolvesse essas características de uma civilização. Então, o direito público ele vem justamente para falar dessa relação aí do Estado com os indivíduos e também do Estado para com os outros estados, que também têm as suas normas específicas. Então, a gente tem, hoje, no Brasil, uma hierarquia entre as nossas normas. Primeiro, nós temos a Constituição, depois as leis, depois decretos, por fim, decisões judiciais, e essas outras normas que o próprio cidadão pode estabelecer ali no seu conjunto de relações, estabelecendo uma forma de convivência pacífica e harmoniosa. E dentro disso a gente tem o que a gente chama de desenvolvimento dessa cidadania e participação social. Uma questão muito interessante é qual é o papel dentro desse cenário das mídias, as mídias sociais, as redes, internet, qual é o papel dessas grandes influenciadoras do nosso cotidiano? Hoje nós temos aí muita gente disponibilizando informações, disponibilizando conteúdo e nem sempre existe
um filtro, existe uma verificação de conteúdo, e isso daí torna muito frágil essa ferramenta que poderia ser muito mais útil, muito mais abrangente para o nosso cotidiano. Então essa daí é uma reflexão que fica para a gente pensar sobre a questão aí da nossa democracia, como a gente exerce a nossa função como cidadão e o que a gente poderia fazer para alcançar esses objetivos aí de termos uma sociedade mais justa, fraterna e desenvolvida. Eu agradeço muito a atenção. Fernanda Nascimento, falando de Divinópolis, juntamente com o programa Direito na Escola, em parceria com a Escola do Legislativo Municipal. Obrigada.